Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para parabenizar o pastor João Bosco de Moraes pelos 30 anos do seu programa de televisão em Campina Grande, na Paraíba, o programa Opção pela Vida. Que Deus abençoe profundamente o querido pastor João Bosco. Que Deus abençoe este importante programa que tem levado esperança a esta promissora cidade do nosso país e a outras regiões. Que o melhor daquilo que o irmão já tem experimentado até hoje possam ser medidas mínimas do que Deus há de fazer na sua vida e através da sua vida daqui para frente. Parabéns, pastor, por esses 30 anos de trabalho na obra de Deus. Quarta-feira, 14 de abril, Dia Pan-Americano e das Américas. Nós precisamos de, como igreja, orarmos, jejuarmos e clamarmos a Deus para que Ele livre a nossa nação, nosso país do comunismo. Vocês estão assistindo o que aconteceu com a Venezuela e o que está em curso na Argentina e também já se instalando no nosso país. As igrejas, por conta dessa doença, estão sofrendo o lockdown e também possivelmente uma perseguição em um futuro bem próximo. Oremos, portanto, por nossa nação. Amados irmãos, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. E como os irmãos já sabem, nós estamos na série Crescimento Espiritual, Preparo para o Futuro. Ou seja, nós entendemos que a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, ela traz essa temática maior de que todo crente ele deve crescer espiritualmente, e quando ele cresce espiritualmente, ele está se preparando para o futuro. Aquilo que vier no futuro, que ele não sabe, ele está pronto para enfrentar. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo número 1, e vamos continuar agora a partir do verso de número 13 e até o verso de número 16. Como tema dessa mensagem de hoje, razão para uma vida santa. Então nós vamos ver aqui nas entrelinhas desse trecho, desses 3 versículos, o que Pedro nos ensina, ou ensinou aos seus leitores e nos ensina hoje sobre essa razão para uma vida santa. E ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amaldeie as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Semana passada nós vimos que Pedro deixou claro que a salvação, que ele explicou, não é uma formulação da cabeça dele, mas é algo revelado há muito tempo. Os profetas do Antigo Testamento, eles pesquisavam, eles perguntavam, eles se indagavam sobre a salvação também. E à medida que Deus, através do Santo Espírito, respondia essas indagações, os profetas assim os registravam, ou registravam essas profecias. Então, a doutrina da inspiração é percebida aqui, não é? É percebida aqui também na carta de Pedro, quando ele faz essa ressalva justamente do Antigo Testamento. O que faz nos entender que o Antigo Testamento é um documento inspirado e que tinha como centro a revelação do Cristo e sua salvação, e o que aqueles irmãos estavam recebendo
era digno de toda a aceitação. Pedro deixa bem claro isso, de que de fato aquilo que é do Antigo Testamento é a própria palavra de Deus. Então, todas as dúvidas que passam pela cabeça de qualquer um, também os profetas as tinham. Porém, irmãos, isso era solucionado, essas dúvidas eram solucionadas pela ação reveladora do Espírito Santo. Essa graça, que foi destinada à igreja, era motivo de investigação pelos profetas e na hora oportuna foi revelado a cada um. Então, Pedro diz à igreja que aquele Espírito que estava mostrando, revelando, elucidando os questionamentos dos profetas sobre a salvação, sobre Cristo, sobre o seu sofrimento, redenção, agora esse Espírito atua na igreja. Ou seja, o Espírito não ficou apenas nos profetas, mas tudo que foi revelado para nós, a igreja, manifestado pelos apóstolos também, que naquele momento agora estavam pregando o Evangelho e escrevendo a revelação santa de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo estava ministrando nos profetas do Antigo Testamento, não apenas para aquela geração, mas Pedro vai nos mostrar que essa revelação que dada hora para os profetas do Antigo Testamento, também é para a igreja, toda a igreja, tanto do Antigo Testamento, como também para o Novo Testamento. Então, para mim, eu não tenho sombra de dúvida, pelo que Pedro está registrando aqui, que o Antigo Testamento, de fato, é a palavra de Deus. Então você tem que esqueça todos aqueles que falam que o Antigo Testamento foi abolido. De jeito nenhum ele foi abolido, pois ele foi feito para nós. Olha o que o apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo número 16, verso 26, sobre essa realidade. Mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhes obedecer. Ou seja, Paulo está aqui reafirmando aquilo que todos já sabiam, de que os documentos do Antigo Testamento serviam para anunciar aos gentios, ou à igreja de toda parte, para crer e obedecer a Deus. Amados irmãos, em Cristo, o que era sombra, agora tudo está claro. Em Cristo, temos a revelação total, límpida e suficiente. Aprendemos então que há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, pois o Espírito é o mesmo, não existe contradição, equívoco ou dúvida. Então, isso mostra por que o muro que dividia os hebreus dos gentios fora derrubado. Esse Espírito, ele trouxe a comunhão entre o povo de Deus, da antiga aliança, e a igreja, entre os hebreus e os gentios convertidos. O que me une é essa mesma mensagem, diz Pedro. O homem sempre foi salvo pela graça, mediante a fé, por misericórdia de Deus. É uma mensagem só, é uma ideia só, porque essa é a ideia pelo qual nós obtenhamos graça, fé, misericórdia diante de Deus. Irmãos, o que difere é que na antiga aliança, as coisas eram ministradas por sombras, figuras, simbologia e tipos. Já na nova aliança, tudo isso é manifestado em Cristo. E aí Pedro vai terminar o verso de número 12, dizendo: coisas essas que os anjos anelam para escrutar. E só trazendo a memória daquilo que a gente falou na semana passada, porque os anjos anelam para escrutar, é porque os anjos, por eles serem seres celestiais, por verem a glória de Deus, por terem participado de toda a história, uma coisa eles não sabem, o que é pecar. Então,
essa ação redentiva de Deus para o homem, essa misericórdia, esse amor, essa graça de Deus para com o homem, traz para os anjos esse anelo, não é? em ver e querer saber como é esse evangelho, nessa perspectiva de que eles não caíram, eles não sabem essa face, esse lado ao qual nós como crentes sabemos o que é queda e o que é redenção, e a experimentação disso, que é a forma gloriosa, que é a forma que satisfaz, que é de forma que de fato nos dá um sentido para a vida. Mas vamos entrar no nosso texto de hoje. E o texto de hoje, amados irmãos, Deus nos deu a sua palavra e por meio dela a segurança da nossa salvação. Você captou o que eu disse? Você prestou atenção no que eu disse? Olha, Deus nos deu a sua palavra e por meio dela a segurança da nossa salvação. Aleluia. E o que devemos fazer então diante disso? Talvez você pode estar perguntando, talvez os leitores naquele momento ali se perguntassem, sim, a palavra de Deus nos dá essa segurança de salvação. Essa palavra vem desde dos profetas, os apóstolos reafirmaram, mas então, o que devemos fazer? E aí Pedro diz assim no verso de número 13, por isso, cingindo o vosso entendimento. É como se Pedro dissesse assim, olha, preparem o seu coração, prepara a tua mente para agir. Naquela época as pessoas, e no caso os homens, eles usavam roupas esvoaçantes. Não era roupa como nós temos hoje, bem costurada, não é? Alinhada. Naquele tempo as roupas, as vestes eram meio que esvoaçantes e elas davam um certo tipo de dificuldade, por exemplo, quando as pessoas iam caminhar, quando as pessoas iam lidar na lavoura. Então, foi se pensado em um acessório para que pudesse segurar a roupa, né? Para que pudesse então segurar, e as pessoas, essas roupas então seguras com esse acessório, que é o cinto, né? Que é um cinto, um pedaço de corda, de couro, enfim, que eles usavam esse acessório, fazia com que essa roupa ficasse mais presa, mais justa ao corpo, e não atrapalhava nem o caminhar, e nem atrapalhava a lida diária daquelas pessoas. Então, Pedro vai pegar essa imagem para dizer aos leitores, para que nada atrapalhe o entendimento deles a respeito da revelação que ele já vem falando. Ou seja, eles já estavam vestidos da palavra, mas precisavam então apertar isso mais no coração, estreitar isso mais na sua mente, para que eles não tivessem nenhum tipo de atropelo ou atrapalhasse. Por isso ele diz assim, cingindo o vosso entendimento. Então Pedro aqui, ele passa de fato essa mensagem que eles têm uma mente já transformada, cativa a Deus, e que eles são capazes de pensar ativamente no sentido de promover o nome de Deus. Então, sua vontade e seu reino estava definido para que o povo a promovesse. Aí nós podíamos pensar e perguntar a seguinte coisa: será que existe alguma coisa que atrapalhe o nosso desempenho no reino de Deus? A resposta, que na minha concepção é óbvia, claro que existe. Medo, preocupação, ansiedade, incredulidade, mas principalmente uma coisa, que atrapalha o nosso entendimento, que atrapalha o nosso desempenho no reino de Deus: pecado. Isso atrapalha o nosso servir ao nosso Deus que nos salvou. Pedro então ele vai encorajar a igreja para que tenha uma mente lúcida e o julgamento apurado, para que possam estar prontos para a volta de Cristo. E ele diz: sede sóbrios
e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro vai dizer assim que eu tenho que estar sóbrio, eu tenho que estar lúcido, ou seja, eu tenho que ter entendimento da palavra, e essa palavra e esse entendimento tem que trazer para mim sobriedade. Eu não posso estar devagando como um bêbado, eu não posso estar além da minha imaginação, além da minha mente, enfim, êxtase, pensando que isso é algo poderoso, algo de Deus. Pedro está dizendo assim, olha, você tem que estar sóbrio, e o que traz sobriedade para o crente é a palavra e o entendimento da palavra. Me deixa ainda contextualizar. Vamos ver que Pedro usa outra comparação ao se referir aos crentes. Ele vai dizer assim aos crentes, verso 14, como filhos da obediência. Irmãos, a criação de filhos na época difere dos dias atuais. A questão da obediência, até mesmo como marca, que na verdade marca a família, era muito comum. Mesmo com filhos adotivos, as práticas eram a mesma. E parece que era comum adotar filhos, adotar crianças naquela época, porque com as guerras e com a medicina ainda não tão avançada, tinha muita... morria não só os pais de crianças que ficavam órfãos e teriam que ser então adotados, mas também morria muita criança. Enfim, e a marca que destaca-se daquelas crianças, naquele momento que Pedro então pega essa marca para trazer à luz aos seus leitores, o que ele está dizendo é que a marca de uma criança que é adotada ou não, ou um filho legítimo, é que ele é obediente aos pais. E para tanto, Pedro vai dizer assim, que nós como filhos também devemos ser obedientes a Deus. E eu me lembro, irmãos, que até bem pouco tempo, quando adultos estivessem conversando, a criança que se metesse na conversa levava uma repreensão. Era prática típica uma educação mais rígida e que hoje está meio que movido por controvérsias. De um lado você tem os defensores que a educação ela tem que ser mais rígida, ela tem que ter mais pulso. De outro lado, você tem uma abertura mais progressista, dizendo que a melhor forma de educar é pela conversa e pelo diálogo. É um pouco difícil, né, estabelecer esse tipo de coisa filosoficamente, mas é muito fácil quando você estabelece a criação dos seus filhos baseado nas Sagradas Escrituras. Para você que tem então um filho que é obediente, para você que então que tem um filho que não dá tanto trabalho, é bem mais fácil. Porém, entretanto, contudo, visto que aquelas crianças que são mais trabalhosas é difícil, e aí os pais entram justamente nessa dificuldade de como educar os filhos e ser mais rígidos sem serem violentos. Bom, para Pedro, a obediência é apresentada como um conceito de santidade. Aqueles filhos que são obedientes aos pais, Pedro então pega essa analogia, transporta para os filhos de Deus e vai dizer que essa obediência, ela é apresentada então como um conceito de santidade. E aí ele diz, no verso número 14, a parte B: não vos amaldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pedro então apresenta um conceito semelhante ao que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo tem uma forma conhecida dos crentes. Essa forma, eles nessa época já haviam vivido, e que o molde agora é outro. Porém, existe o perigo de se voltar ao molde antigo. E isso Pedro está advertindo a igreja, que viviam daquela forma por não ter a ciência do que estava acontecendo. É a mesma ideia de Paulo quando falou da lei, lá em Romanos capítulo 7, verso número 7, quando ele diz:
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Pedro, ele entende que os leitores ou os crentes correm o risco de ceder às tentações. Então, faz um alerta no imperativo: não se amoldem. Ou seja, parem de ceder aos seus desejos pecaminosos e que, ao invés disso, entregue a sua vida a Deus em obediência. E qual é a razão de não se amoldar ao mundo, de voltar aos que eram antes, a voltar ao que era antes de conhecer a Cristo? Qual é esta razão? A razão não é outra senão o próprio Deus, senão o próprio Cristo. Agora me deixe fazer um parênteses, um adendo aqui. Infelizmente, nós vivemos dias em que vários crentes, eles pensam que o pecado é apenas adulterar, que o pecado é apenas cometer algum tipo de roubo, algum tipo de furto, que pecado é apenas o homicídio. A gente se engana justamente disso. Irmãos, se você se intrigar de outro irmão, se você se encolerizar contra outro irmão, você está pecando. E a bênção de Deus não está mais sobre a sua vida. Tem irmãos que eles se colocam como justiça o fato de não falar mais com outra pessoa. Isso incendeia nossos corações. Isso é como se nós nos amaldássemos ao velho homem. Irmão, se você está precisando perdoar, você tem que liberar perdão. Você precisa ter de volta a comunhão. Isso me entristece, isso me envergonha, quando eu penso que eu me justifico ou me auto-justifico pelo fato de não querer mais falar com ninguém, pelo fato de não querer mais falar com o meu desafeto. Mas pasmem, isso acontece no nosso coração, dentro da igreja. E Deus está cobrando isso de cada um de nós. E Deus está cobrando de fato, porque a igreja é a noiva do Senhor. A igreja, ela é conhecida como filhos de Deus. E os filhos de Deus obedecem a sua palavra. E obedecer a sua palavra é da sua inteireza. Não é por parte. Não é, eu vou obedecer aqui, mas isso aqui você sabe como eu sou. Eu não posso ser então incomodado com isso aqui. Está errado. Está errado. Você está trazendo maldição para a sua vida. Deus não vai operar na sua vida. Você será apenas uma pessoa mecânica. A ideia de Pedro aqui, passemos então para o verso de número 15. Ele vai dizer assim: olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. É o todo procedimento, não é um procedimento apenas, não é esse aqui. É todo o procedimento, E eu estou dizendo isso de forma mais veemente, para que você se acorde. A minha oração é para que o Espírito Santo desperte você dessa morbidez, dessa apostasia. Sair da igreja por causa de desafeto não vai resolver o teu problema de pecaminosidade. Dizer que não gosta de fulano ou de ciclano não vai resolver o teu problema de pecado. O que vai resolver o teu problema de pecado é arrependimento, é a obediência à lei de Deus, é a obediência aos seus mandamentos. E eu quero dizer isso de forma amorosa, de forma compassiva, para que você possa entender, e para que você possa se salvar, sair dessa lama de amargura, de ódio. Deus tem misericórdia de nossas vidas. Os eleitos ao qual o apóstolo identifica no início desta carta são os que foram chamados pela pregação do Evangelho, não só para serem crentes em Deus,
mas para mostrar ao mundo um tipo diferente de comportamento, um comportamento que se assemelha ao Cristo, que aquelas pessoas ouviram falar e aprenderam dele. Esse Cristo, o Deus que se fez carne e habitou na terra, é absolutamente santo. Santo, santo, santo. Podemos dizer aqui que esse atributo de Deus é importantíssimo. Ele é essencial no meio dessa sociedade, caótica, podre, promíscua. Mas dentro da igreja, ele é preponderante. Santidade, irmãos, preste atenção, é o que vai fazer valer toda a tua vida, toda a tua obra. Santidade é o que vai fazer você se prostrar de Deus e orar. Santidade é o que vai te dar moral para abrir a boca e pregar o Evangelho. Santidade é o que vai fazer mudar as circunstâncias da tua família. Santidade, Deus é santo e Ele quer dos seus filhos santidade. Obedeça. Obedeça. Quero concluir, irmãos, da seguinte forma. A razão para ser santo é nada mais, nada menos por causa de Deus. E isso deve nos inspirar a reverência e temor do Senhor. Santidade remete ao relacionamento com Deus. Por isso, se você ouve as palavras e não as coloca em prática, você não tem relacionamento com Deus. Você é um religioso. Às vezes você é um idólatra. Às vezes você está só no meio da sociedade ali, da comunidade. Mas você não sabe ter relacionamento com Deus. Se você se encontra em pecado e não faz juízo do estado em que você se encontra, esse Deus que pregamos pode até te alegrar com palavras de efeito, mas vocês não têm comunhão com Ele. É duro ouvir isso. Sabe por quê? Porque a comunhão começa e termina em um relacionamento puro, santo e separado. A santificação se revela através da vida da pessoa que pode afirmar: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento só te pedimos misericórdia. Há uma razão de ser santo, e a razão de ser santo é porque o Senhor já nos salvou, já nos libertou e já mostrou o seu caminho. A razão de ser santo é a pessoa de Jesus Cristo. A razão de ser santo é porque nós somos filhos teus. A razão de ser santo é ter uma vida de obediência. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia se em meu coração não subiu essa palavra. Mas eu quero e peço e clamo ao Senhor que ela faça reverberar no meu coração, para que eu coloque ela em prática. Tenha misericórdia da nossa igreja. Tenha misericórdia de cada um de nós. Desejo a todos um bom dia e você vai ficar com mais uma fala de um dos nossos telespectadores. A paz do Senhor, meus amados, quero neste momento expressar minha palavra de agradecimento ao nosso Deus pelo programa Opção para a Vida, que durante esses 30 anos tem levado a mensagem do Senhor aos corações de todo o nosso povo. Tive o privilégio de, em algumas vezes, também ser usado por Deus para transmitir uma palavra neste programa. Também, através deste programa, tive o privilégio de ir até Israel, juntamente com uma boa parte dos meus colegas pastores. A convite do pastor João Bosco, tivemos o privilégio de conhecer a Terra Santa. De maneira que este programa tem sido uma bênção para nós. E eu espero que Deus continue abençoando e que cada dia, mais e mais, o programa Opção para a Vida seja uma bênção para você, para a sua família, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós grandemente abençoados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.